Se prepara aí, pessoal, nesse vídeo tá imperdível, então fica até o final que você não vai se arrepender. A gente começa aqui com o presidente do STF, o ministro Barroso, negando a censura, né, e dizendo que o STF não está legislando para julgar a regulação das redes sociais no Brasil, tá, pessoal? Então, olha isso, ele está dizendo que não é uma regulação que eles querem fazer, né, que eles não estão julgando, não está legislando. Quem legisla é a Câmara de Deputados, né? Então, olha essa, vou trazer essa novidade aqui para você. Além disso, pessoal, um jornalista da Band, exatamente isso, um jornalista da rede Band de televisão, né, TV aberta, ele fica simplesmente revoltado com as mentiras de Lula e destruiu ele em rede nacional. Exatamente isso. Eu vou trazer esse vídeo e você vai ficar chocado com tudo que esse jornalista falou sobre o Lula. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. E a primeira notícia de hoje é justamente do Barroso aqui, negando censura. Diz que não está censurando e diz que o STF não está legislando ao julgar a regulação das redes sociais, pessoal. Então, a gente tem aqui que o presidente, vamos pegar aqui do começo, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, negou o julgamento sobre regulação das redes sociais se trata de censura. Barroso refutou ainda a tese segundo a qual o tribunal esteja legislando. O judiciário não está legislando e muito menos regulando as plataformas digitais em caráter geral, abstrato e definitivo. Estamos julgando pretensões. No Brasil, para quem não tem essa informação, um tribunal não tem a possibilidade de dizer que um tema é complexo, muito divisível e por isso não vai julgá-lo, tá? Então, conforme Barroso, é dever do judiciário resolver os casos que chegam até ele. Isso nada tem a ver com invasão da competência de outros poderes e muito menos censura. Tá? Desde o ano passado, o STF julga a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Em linhas gerais, o dispositivo estabelece que as Big Techs, ou seja, as empresas como Meta, WhatsApp, X e por aí vai, né, só podem ser responsabilizados por conteúdos de terceiros postados em suas plataformas se desobedecerem uma medida judicial que determine sua remoção. O julgamento voltou para a pauta depois do ministro André Mendonça devolver os processos que estavam suspensos em razão de um pedido de vista. Paralelamente, a AGU acionou o STF para pedir uma espécie de antecipação dos efeitos de uma possível regulação. Claro, né, pessoal, a AGU, né, a Advocacia Geral da União, já sabe que a maioria dos ministros vai votar pelo cerceamento aí nas redes, né, pela aplicação de multas a Big Techs para que elas façam, né, esse controle, né, essa censura. Até o momento, Barroso, Dias Toffoli e Luiz Fux votaram pela responsabilização das plataformas, mas com graus de divergência nos votos. Embora ainda não tenham publicado seus entendimentos, outros integrantes do STF deixaram claro que deve determinar a regulação das redes sociais. Está aí, ó. Além de Mendonça, falta voltar Gilmar Mendes, provavelmente vote a favor. Carmen Lúcia, provavelmente vote a favor. Fachin, mesma coisa. Dino, mesma coisa. Zanin, mesma coisa. Alexandre de Moraes, mesma coisa. E Nunes Marques talvez vote junto com o Mendonça, né, pessoal? É só o que a gente tem, imagino que 2 votos para isentar as Big Techs de censurar automaticamente o que for escrito nas redes, né? Pessoal, a próxima notícia que a gente traz aqui é justamente de um jornalista, né, da Band, simplesmente detonar o Lula, né, revoltado com as mentiras contadas pelo Lula. Ele simplesmente destruiu o Lula em rede nacional. Vamos ouvir aqui o que tem a falar esse jornalista. Vamos soletrar. Soletra aí, mentira. M-E-N-T-I-R-A, certo? Mas se você falar INSS, tá certo também. Aí, pessoal, então ele já começa o vídeo falando em mentira, né? Soletrando, né? Porque é justamente para não ser barrado nas
redes, né, ao falar a palavra como todo mundo fala, né? Soletrar truque. T-R-U-Q-U-E, certo? Mas se você falar... Ó, mesma coisa, truque, mesma coisa. Isso é uma estratégia para não ser barrado nas redes, né? IOF, certo também. Veja, não sou eu que inventou essa forma de soletrar mentira e truque. Foi o governo, porque o governo tem dito que mandou investigar o rombo do INSS. Mentira! Foi a Polícia Federal que descobriu essa confusão, esse escândalo. E foi a Justiça Federal que mandou afastar o presidente do INSS. E digo mais, pessoal, a Polícia Federal descobriu através de uma reportagem do jornal Metrópolis, né? Porque até então nem a Polícia Federal sabia desse esquema do INSS, né? Então, o jornal Metrópolis colocou lá fez uma investigação, né? Descobriu, levantou a lebre e aí a Federal foi atrás e descobriu que o rombo era muito maior do que se imaginava, né? Aí depois que estourou, o governo decidiu agir, mas depois que estourou. Na entrevista coletiva que deu hoje, o presidente Lula insistiu na tese de que ele colocou a Polícia Federal em ação. Falou mais. Olha, o governo anterior é que afrouxou as regras que facilitaram o roubo. Como assim? O governo anterior mandou para o Congresso uma medida provisória determinando a autorização anual dos descontos associativos. Aí, pessoal, então o que ele está falando aqui, né? O Lula está culpando o governo Bolsonaro por ter começado essa roubalheira, né? Porém, o que o jornalista está falando aqui é que justamente é o contrário. Que o Bolsonaro criou uma MP, né, uma medida provisória, para justamente colocar o recadastramento anual, né, para que as pessoas pudessem saber se estavam sendo descontadas ou não, né, para que evitasse justamente essa fraude colossal que aconteceu no INSS, né? Então, o PT, PSOL, PCdoB, todos os partidos de esquerda votaram contra essa MP e acabou caducando essa MP e acabou não virando lei, né, pessoal? Então, dessa forma, a gente viu o que aconteceu, né? Então, continuou a roubalheira desenfreada do INSS. E o Congresso ampliou o prazo para 3 anos. Quem é que se mexeu para ampliar o prazo? Para afrouxar as regras? Os partidos que dão sustentação ao governo Lula, entre eles o PT. Sobre o IOF, sinônimo de truque. Truque para reforçar o orçamento quebrado. O governo não fez ajuste no primeiro ano de governo, não fez no segundo ano, não fez no terceiro agora. Aí a gente chega em maio de 2025 agora e descobre que as contas não vão fechar. Aí o governo saca um aumento do IOF para arranjar 20 bi a mais. Aí, pessoal, então o que ele está falando aqui é que o governo gastador, né, gasta tudo que pode, que não pode, depois vai lá, faz uma manobra para subir um imposto IOF sem passar pela Câmara, né, então, de deputados. Então, se ele quisesse criar um imposto novo, ou aumentar um imposto novo, aumentar o valor do imposto, teria que passar pela Câmara de Deputados. Mas o IOF, como não é arrecadatório esse imposto, ele poderia ser aumentado diretamente pelo governo sem passar pela Câmara de Deputados, e foi o que o governo fez. Só que a Câmara de Deputados simplesmente falou para o governo que iria derrubar esse aumento, porque justamente não passou pela Câmara. E, pessoal, nem a Câmara nem o Senado acham interessante subir impostos para um governo altamente gastador, como é o caso do governo Lula. Me conta aqui nos comentários o que você acha, né? Se você fica feliz quando aumenta o imposto ou se você fica muito enfurecido com isso, tá bom? Aproveita para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê muito em breve em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.